Muito boa noite a todos. Como o Tiagão falou, meu nome é Daniel Valentim, sou membro aqui da igreja. E estou muito feliz de poder estar trazendo a mensagem nessa sexta-feira maravilhosa, amém? Bom, para começar, eu queria perguntar, quem que estava aqui no Recarga semana passada? Levanta a mãozinha, por favor. Bastante gente, graças a Deus. Então, para quem não lembra o que foi tratado semana passada, eu vou estar refrescando a mente de vocês, e para quem não veio semana passada, eu vou estar resumindo um pouquinho. Semana passada, o pastor Davi falou sobre a progressão do pecado, sobre o pecado e como ele te afunda, como cada vez mais você peca, cada vez mais é mais difícil sair desse pecado. E ele contou a história de Acã, que foi um homem que pecou, um homem que errou, que se afundou no lamaçal do pecado, e que, infelizmente, não se reconciliou com Deus e não voltou para Deus. Só que hoje, a história que eu vou estar contando é de um homem que, assim como Acã pecou, um homem que errou, só que, diferentemente de Acã, ele se arrependeu e voltou para Deus. E esse homem é Davi. A história que eu vou estar contando agora se passa no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11 e no capítulo 12. E ela é mais ou menos assim. Um dia o rei Davi estava caminhando pelo palácio, em meio à guerra, estava caminhando lá pelo palácio, de boa. Até que ele olhou pela janela e viu em frente ao palácio uma mulher tomando um banho no rio. O nome dessa mulher era Batseba, ou Betseba, dependendo da sua versão. Davi olhou para essa mulher, provavelmente ele gostou, falou, pô, garota bonita, e pediu para os guardas do palácio irem chamar ela. Eles foram lá, chamaram ela foi para o palácio, Davi teve relações com ela e ela engravidou. Aí já está errado. Agora, piora quando essa mulher é casada. O marido dessa mulher se chamava Urias. E Urias era um militar do exército de Israel, o povo que Davi era rei. Então Davi pensa, caramba, se descobrirem que essa mulher está grávida, ferrou, vamos explanar, vai dar ruim, entendeu? Vou virar vexame. Então o que Davi faz? Ele começa a montar planos para que esse filho não seja dele, para tentar transferir essa paternidade para Urias. Então, o que ele faz? Ele manda chamarem Urias lá no meio da guerra, Urias vai lá no palácio, e ele fala, Urias, seguinte, vou te dar um dia de folga. Imagina, tu está no meio da guerra, passando o maior sufoco, quase morrendo todo dia, aí o rei chega e te dá uma folguinha. Quem não ia querer? Então, Urias não quis. E Urias falou que ele achava muito injusto que, enquanto ele estava na guerra e os parceiros dele estavam morrendo, lutando junto com ele fosse para casa, dormir com a mulher dele, descansar, no meio da guerra, sério? Então Urias recusa e fica no palácio. Aí Davi pensa, pô, plano A deu errado, não consegui dar férias para o homem. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar mandar ele para casa de algum jeito. E qual o jeito que Davi pensou? Pô, vou dar um banquetão aqui no palácio, sabe? Tudo do bom e do melhor, as melhores comidas, melhores bebidas. O cara vai comer, vai ficar bêbado e vai para casa dar uma descansada. E assim Davi fez. Davi deu lá tudo do bom e do melhor, sabe? Pensa nas melhores comidas, as coisas que você mais ama. Davi tinha naquela mesa e ofereceu para Urias. E Urias bebeu e ficou bêbado. Só que mesmo assim o homem não foi para casa e ficou lá no palácio dormindo junto com os outros guardas. Aí você pensa, ferrou. O cara não estava em casa, a mulher está grávida, vão desconfiar que é meu, porque se ele fosse para casa, ele podia ter relação com ela e não existia exame de DNA, então ninguém ia saber de quem é o filho. Só que não foi assim. Então o plano B de Davi deu errado também. Aí surgiu o plano C. Já que não dá para deixar a vida deles em paz, já que não dá para fingir que nada aconteceu, eu vou ter que tomar Batseba como esposa. Só que como que Davi ia fazer isso? Davi precisou tirar Urias do jogo. E como que ele fez isso? Ele literalmente planejou a morte de Urias. E a morte de Urias foi assim. Davi escreveu uma carta para o general da tropa, que se chamava Joabe, e entregou para Urias e mandou o próprio Urias levar, sem saber que ele estava levando a sua condenação à morte. E na carta dizia assim, Joabe, que é o general, coloca Urias na linha de frente e na parte onde a gente está mais fraco. E assim Joabe fez. Eles, obviamente, sofreram muitas baixas, Urias morreu, e
pronto, foi um morto de guerra, ninguém desconfia de nada. Só Joabe, que sabe que é o homem de confiança de Davi, está tudo nos conformes, né? Davi espera passar o tempo de luto, espera Batseba sair do seu luto, então Davi chega e toma ela como sua esposa. Coitada, né? Foi ajudar a viuvinha, foi dar acalento para ela. Só que aí, meus queridos, isso tudo acontece no capítulo 11 de 2 Samuel. E o último versículo do capítulo 11 diz assim: mas o Senhor não gostou do que Davi havia feito. Aí começa a dar errado. Então Deus revela ao profeta Natã, que era um profeta de Israel naquele tempo, o pecado de Davi. E Natã vai até Davi confrontar o rei. Natã chega e conta a seguinte história: meu rei, imagina que numa cidade exista um homem rico e um homem pobre. O homem rico tem várias cabeças de gado, tem um monte de vaca, ovelha, boi. É um homem rico, né, para aquela época. E o homem pobre, tadinho, tinha uma ovelhinha, que ele amava muito, de todo o coração dele. Era a alegria da casa dele, sabe? Era o seu pet, o seu cachorrinho, era a ovelhinha dele, a coisa que ele mais amava. Então o homem rico recebe uma visita em casa. E ele decide dar um banquete para a visita, dar um jantar. Só que ao invés de ele matar uma das suas milhares de ovelhas, o homem rico manda pegarem a ovelha do cara pobre, do coitadinho, matar a ovelha do homem pobre e servir para o visitante dele. Então, quando Natã conta essa história para Davi, Davi fica revoltado. Ele fala: não, porque esse homem rico merece morrer. Vai ter que devolver 4 vezes aquilo que ele tomou do homem pobre. Isso é um absurdo. Então, Natã pega, aponta o dedo na cara de Davi e diz: Davi, você é o homem rico. Nesse momento, Davi percebe o seu erro e cai por si. Assim como vocês lembram que o filho pródigo fez quando ele estava no meio da lama e ele percebe que ele realmente está ferrado, e é assim que Davi se sente. E percebe, ferrou. E nesse momento Davi se quebranta, Davi chora e escreve alguns salmos. Dentre esses salmos, o que é o texto base de hoje é o Salmo 51. Gostaria de pedir que a gente esteja projetando, eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 13, o Salmo 51. Vai ser rapidinho, prometo, bastante coisa, mas relaxa. Versículo 1. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti. Fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e concede em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Bom, a partir desse salmo de arrependimento, desse salmo de lamento de Davi, gostaria de estar tirando 3 lições muito importantes. Só um segundo que eu vou estar abrindo a garrafa aqui. Bom, vamos lá. Primeira lição que eu gostaria de estar tirando é que, para nos arrependermos verdadeiramente, nós devemos entender que precisamos do perdão de Deus. Mas por que, Daniel, que a gente precisa tanto do perdão de Deus? Por que isso é necessário para a nossa vida? Vamos lá, vou estar dando alguns motivos do porquê o perdão de Deus é necessário na nossa vida. Primeiro motivo, nós precisamos do perdão de Deus porque Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá, gente. O que é pecado? Pecar é você errar o alvo, é você se afastar de Deus, é você fazer aquilo que Deus não quer para a sua vida, fugir do plano de Deus para a sua vida. E quando você peca contra alguém, o que você faz? Você pede perdão. Se no final do culto, naquela saída, quando sai todo mundo junto, você sai correndo e esbarra no irmão do teu lado, o que você faz? Eu espero que você peça desculpas, no mínimo educação. E quando você peca contra Deus, o que você faz?
você pede perdão também. Só que a questão aqui é, Deus sabe de todas as coisas. Davi montou um plano perfeito. Ninguém sabia. No caso, só Joabe sabia que era homem de confiança de Davi. O plano de Davi tinha tudo para dar certo. Ele podia simplesmente ignorar e seguir com a vida dele naquela situação. Só que Deus sabia o que Davi havia feito. E Deus não tinha se alegrado com o que Davi havia feito. E quando Deus sabe o que você faz, e quando você vacila contra Deus, o mínimo que nós devemos fazer é pedir perdão a Deus. Mas o motivo pelo qual nós precisamos pedir perdão a Deus é porque nós não merecemos esse perdão. Esse perdão, conforme a Duda falou na oração, é uma graça imerecida. Algo que Deus nos oferece sem que nós possamos merecer isso. E Davi sabia que ele não merecia isso. Vamos lá. Davi era rei. Davi foi ungido por Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi guerreava pelo povo de Israel. Davi era um ótimo líder. Davi tinha riquezas, Davi tinha joias, Davi tinha poder. Só que ele sabia que nada disso significava perante o seu pecado. E que ele precisava, assim como todos nós precisamos, se humilhar e pedir perdão a Deus. Ele não tenta barganhar com Deus. Quantas vezes a gente barganha com Deus? Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente cria um orgulho no nosso coração, porque a gente vem na igreja quase todo dia, porque a gente faz devocional todo dia, porque eu vou no meu PGM, eu sou uma bênção, porque eu faço um momento de oração, porque eu dou boa noite no Recarga. Quantas vezes a gente tenta barganhar com Deus e achar que de alguma forma a gente é merecedor do perdão dele? Davi sabia que ele não merecia esse perdão e que nada que ele fizesse poderia fazer ele merecer isso. Ele deixa isso muito claro no verso 1 do Salmo 51. Queria pedir que estivesse projetando. Eita, tão rápido. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Pela tua grande compaixão apaga os meus pecados. Davi não fala, Deus, porque eu estou arrependido. Deus, porque eu estou muito triste. Ele fala, pelo teu amor. Ele sabia que o amor de Deus era a única coisa que faria ele ser perdoado por Deus. Apenas a vontade de Deus capacitava ele de ser perdoado. E mais um motivo pelo qual nós precisamos pedir perdão a Deus é porque o pecado tira a nossa felicidade. Davi tem outros salmos de lamentação. Dentre esses salmos tem o Salmo 38. E esse salmo é bem pesado. Tem duas frases, dois pontos que eu tirei desse salmo, onde Davi fala assim: as minhas maldades e os meus pecados me deixam aflito. Estou me afogando dos meus pecados. São pesados demais para mim. Você que crê em Deus, que tenta ter uma vida com Deus, você vai entender o que eu estou falando. Quando você peca, quando você se afasta de Deus, quando você erra, a mão de Deus pesa. A felicidade que você tem no seu coração, a paz que excede todo entendimento humano, você perde um pouco disso, você sente falta disso. Você sente aquele constrangimento. E graças a Deus por isso. Porque se a gente pecasse e não sentisse esse constrangimento, a gente nunca ia voltar para Deus. Nós temos que orar para que esse constrangimento que nós sentimos se transforme em arrependimento e para que ele não seja culpa. Vou dar um exemplo para vocês da diferença entre arrependimento e culpa. Um exemplo muito vivo que a gente conhece na Bíblia, acredito que todo mundo que conheça, é de Judas, que traiu Jesus. Judas, quando traiu Jesus, ele teve arrependimento ou culpa? Ele teve culpa. Por que culpa? Porque o arrependimento nos leva para Deus, enquanto a culpa nos distancia de Deus. Toda vez que nós pecamos, que nós estamos tristes com o nosso pecado, nós não podemos correr de Deus, nós devemos correr para Deus. Você acha que se Judas não tivesse pedido perdão a Deus e se arrependido, Deus não teria perdoado ele? É claro que Deus teria, é claro. A questão é que ele sentiu todo o constrangimento, ele sentiu todo esse remorso, e ele guardou isso para si. E teve o fim que a gente sabe que ele teve, se matou. Porque a culpa te leva à depressão, te leva à tristeza, enquanto o arrependimento te leva de volta para Deus, o arrependimento te faz querer estar perto de Deus. Então nós precisamos do perdão de Deus, porque apenas assim nós podemos recuperar a nossa felicidade. E Davi deixa isso muito claro também no verso 8 do Salmo 51, se puder estar projetando.
Ele diz: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Deus esmaga, Deus quebra Davi quando Davi peca. Só que Davi se arrepende, Davi busca voltar para Deus, e ele entende que ele precisa do perdão de Deus. Segunda lição: após você entender que você precisa do perdão de Deus, o que você faz? Pede perdão. Você assume o seu erro, você reconhece o seu pecado, e você pede perdão a Deus. Vou estar relendo aqui o verso 3 ao verso 5. Queria pedir que estivesse projetando, por favor. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti. Fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, pecador desde o dia em que fui concebido. Você consegue reparar que Davi assume completamente a responsabilidade pelo seu pecado. Davi não tenta culpar a janela que estava aberta. Davi não culpa Batseba, que estava tomando banho na frente do palácio. Davi não culpa Urias, que estava tão longe de casa, não estava dando atenção para a coitadinha. Davi não culpa o seu reinado, que é estressante, e ele precisa descontrair. Davi não culpa a sua família, a sua mulher. Ele não fala: não, mas a minha mulher é muito chata. Davi apenas assume a responsabilidade. Ele entende que a culpa é estritamente 100% dele. Quantas vezes, diferentemente de Davi, a gente tenta arrumar alguma desculpa para o nosso pecado, tenta justificar o nosso pecado. Às vezes, sabe aquela pessoa que chega igual um trator, que é arrogante com todo mundo? Chega no lugar, o clima pesa, a pessoa é, nossa, pesada, triste, sai atropelando. Aí quando você fala: ô, por que você está falando assim? A pessoa fala: não, é porque eu faço isso, isso, aquilo, eu estou muito estressado, minha semana foi muito difícil. Isso não é pedir perdão, não é assumir a responsabilidade. Você está transferindo o seu erro, você está transferindo a responsabilidade pelo seu erro para qualquer outra coisa. Quanta gente que você vê que justifica, às vezes, adultério, botando a culpa no seu cônjuge, ou na sua namorada, ou no seu namorado, que fala que, não, porque não me satisfaz, porque eu não sou feliz, por causa disso, por causa daquilo, ao invés de assumir a responsabilidade por isso. Quanto moleque, quanto menino, amigo seu, que em festa, ou em qualquer lugar, faz comentário maldoso sobre alguma garota, porque ela está usando tal roupa, e fala: não, mas, pô, está pedindo também, né? Ao invés de assumir a culpa, ao invés de entender que você está errado, você começa a querer justificar. Nós não podemos fazer isso. Devemos ser como Davi, que assuma a responsabilidade pelo seu erro. E entende que tudo aquilo que há de ruim, tudo aquilo que é pecado, está dentro dele. O verso 5 diz assim: tenho sido mal desde que nasci, pecador desde o dia em que fui concebido. Rapidinho, quem é que curte filosofia? Eu gosto particularmente, não é muito famoso, né? Não é muito querido. Mas na filosofia tem uma frase muito famosa, que diz assim: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O que Davi fala é completamente o contrário. Davi fala: eu nasci mal, sou ruim desde quando fui concebido. Ser concebido, gente, é você ser formado no ventre da sua mãe. O pecado habita na vida de Davi desde quando ele estava sendo formado. Então, ele assume, ele entende que é totalmente a sua natureza a culpada pelo pecado. E após ele assumir esse pecado, ele evidentemente pede perdão a Deus. E pedir perdão, como eu falei, não é você se explicar, é simplesmente reconhecer. Coloca o verso 4 aí, por favor. Na parte B do verso 4, diz assim: tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Davi entende que qualquer consequência que ele sofrer a partir desse pecado é justa, e ele merece isso. Quantas vezes a gente fica tentando amenizar o que a gente fez? Eu sou filho, eu confesso que eu já fiz isso. Às vezes nossos pais estão brigando com a gente por alguma coisa errada que a gente fez, e a gente fica tipo: não, tá, pai, sai. Tipo, sai, não, para de falar. Ao invés de ouvir o que seus pais estão falando, entender que você errou, você reclama que está sendo repreendido. Davi assume o erro, Davi reconhece o erro e aceita que Deus está repreendendo ele nesse momento, e aceita o que Deus está falando para ele. Outra coisa que Davi faz, Davi reconhece que
o seu pecado, acima de tudo, é contra Deus. Coloca o verso 4 de novo, vou estar lendo a parte A. Davi fala, contra ti eu pequei, somente contra ti, fiz o que detestas. Davi, quando diz isso, ele está dizendo, Deus, eu não me preocupo com o que fulano vai achar, com o que ciclano vai achar, com o que Beltrano vai achar. Eu me preocupo com o que o Senhor acha. Quantas vezes a gente peca, a gente erra, e a gente se preocupa muito mais com a nossa reputação, com aquilo que as pessoas vão falar da gente. A gente mente para alguém e sai pedindo desculpa para todo mundo, menos para Deus. Davi sabe que o seu pecado, apesar dele ter errado contra Urias, contra os homens que morreram junto de Urias, contra Batseba, contra a sua família, contra todo o povo, Davi era rei, ele deveria dar o exemplo, mas Davi reconhece que o seu pecado, acima de tudo, era contra Deus, e que mesmo que o mundo odiasse ele, se ele estivesse sendo amado por Deus, se ele estivesse do lado de Deus, ele estaria muito satisfeito. Davi preferiu ser amado por Deus e rejeitado pelo mundo, do que amado pelo mundo e rejeitado por Deus. Apenas o perdão pode nos reaproximar de Deus. E é dele que nós precisamos estar perto. Se alguém ficar chateado contigo, cara, na boa, isso passa. Mas agora, se Deus se afasta de você, isso leva à morte. Terceiro ponto que eu gostaria de tratar. Após você pedir perdão a Deus, assumir o seu erro, você precisa dar testemunho dessa mudança e daquilo que Deus fez na sua vida. Queria pedir que projetasse do verso 10 ao verso 13. Davi diz assim, ó Deus, cria em mim um coração puro, dá-me uma vontade nova e firme, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Então vamos lá, após você reconhecer que precisa de perdão, pedir o perdão, você precisa mudar. Por isso que o título do sermão não é o arrependimento, mas sim o arrependimento verdadeiro. Porque se arrepender, a gente se arrepende toda hora. Se arrepender é você pensar que faria diferente no passado. Enquanto se arrepender verdadeiramente, é você nunca mais repetir aquilo. Você lutar contra o seu erro, batalhar contra ele. E às vezes você deve estar pensando, mas Daniel, eu não consigo. O pecado é mais forte do que eu. Esse pecado já virou um pecado de estimação. Eu peco, mas quando eu chego em casa, quando não tem ninguém em casa, quando está só eu com o meu celular, eu volto a fazer isso. Daniel, eu não sei o que fazer, eu não consigo lidar sozinho. E olha, a gente não consegue mesmo não. A gente não consegue lidar sozinho com o pecado. E é para isso que Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias. Porque Jesus está com a gente, está nos orientando, está nos ajudando. A gente não é capaz de mudar por conta própria. Eu falei no começo que o nosso coração é ruim, o nosso coração é mau. Como pode um coração ruim corrigir a si mesmo? É igual você ter uma doença crônica e você ficar tratando isso sozinho, não querer ir no médico. É igual você pegar os melhores jogadores do mundo, tacar num campo e falar, se vira. Você pode ter toda a força de vontade, todo o treinamento, toda a teologia, todo o estudo, toda a disposição do mundo. Mas se Deus não estiver com você, você não vai conseguir lutar contra esse pecado. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. Ele diz, todos nós temos fraquezas. Não há nenhum ser humano poderoso, autossuficiente, capaz de ficar de pé, estribado em sua própria força. E Davi deixa isso claro no verso 10, quando ele diz, ó Deus, cria em mim um coração puro, dá-me uma vontade nova e uma vontade firme. Davi não diz, Deus, eu pedi perdão, eu reconheci o meu erro, agora, ó, chá comigo. Davi não diz, Deus, eu já entendi, pode deixar que agora eu estou caminhando sozinho, eu sei me virar, pode confiar em mim. Davi não fala isso. Davi apenas diz para Deus, me dá um coração novo, um coração firme, uma vontade nova e firme. Davi entende que o que ele precisa nesse momento é andar com Deus, é estar próximo de Deus. Nós também precisamos disso. Como que a gente anda com Deus, Daniel?
É aquilo que a gente frisa, que a gente repete aqui toda semana. Vida com Deus. Devocional, leitura bíblica, praticar a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é vir para a igreja segunda na embaixada ou terça na mensageira. Quarta-feira está no Recarga da Praça. Quinta-feira você está no seu PGM. Sexta-feira você vem aqui no culto Recarga. Domingo você vem de manhã e de noite e na EBD. Você pode fazer isso tudo e ainda assim não estar andando com Deus. Porque para fugir, para enfrentar o seu pecado, você precisa ter vida com Deus. Uma vez o pastor Tadeu contou uma história aqui na igreja, que é assim: os pais da menininha perguntaram para ela: filhinha, como que você luta contra o pecado? O que você faz quando o pecado bate a porta? A menininha falou: papai, quando o pecado bate a porta, eu mando Jesus atender. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque sozinho não tem como. Sozinho a gente não vai conseguir. Devemos pedir para Jesus atender a porta. Devemos pedir para Jesus estar nos guiando, estar nos consolando. Pedir para Ele nos ajudar, nos conduzir. E após você viver essa transformação, você estar com Deus, você reconhecer que esse pecado não pode mais ser algo presente na sua vida. Você precisa demonstrar essa sua mudança para as outras pessoas. Você não pode guardar para você. Davi diz isso no verso 13, quando ele fala... Esteja projetando, por favor. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. E ainda no verso 14, Davi diz: ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria anunciarei a tua salvação. Às vezes você está pensando agora: Daniel, que moral que eu tenho? Eu estou começando a ir na igreja agora, aí quando eu chamo meus amigos para irem na igreja na sexta, eles falam: ah não, você é crente? Você? Quantas pessoas te julgam pelo seu passado, que não sabem a transformação que Deus fez na sua vida? Quantas oportunidades de mostrar aos outros a mudança que Deus fez na sua vida? Ninguém aqui é perfeito. A gente não precisa chegar falando para todo mundo que, não, porque desde que eu nasci eu sou assim, porque a palavra de Deus diz isso e aquilo. Você não precisa julgar ninguém. Você não precisa se achar melhor do que ninguém. Tudo que você precisa é mostrar às outras pessoas a transformação que Deus fez na sua vida. Durante essa semana, eu estava no acampamento pelos embaixadores do rei aqui da igreja, e nesse acampamento tinham vários missionários. Um desses missionários, ele trabalha na Turquia. E na Turquia é proibido você fazer pregação pública, não pode. E mesmo se você for pregar só para uma pessoa, né, sem ser no público, se essa pessoa te denunciar, você vai preso. Então o que faz? Como que você prega? Ele estava explicando que a forma mais eficiente é pregar a partir da sua vida. Tem uma frase que é atribuída a Spurgeon que diz assim: pregue e, se for preciso, fale. Essa frase, às vezes, é mal interpretada, tem muitas interpretações sobre essa frase, algumas pessoas discordam, mas o que ela quer dizer, e o que aquele missionário quis dizer no acampamento, foi que, se você não pode falar, o seu testemunho tem que falar por você. Você tem que mostrar Jesus no seu bom dia, no empenho que você faz as coisas, na paixão que você tem pelas vidas, no carinho que você tem pelas outras pessoas. Em tudo aquilo que você faz, você demonstra o amor de Cristo, você reflete a mudança que Deus fez em você. Você tem que estar nos lugares onde as pessoas costumam fazer coisas erradas e pecar, e você tem que ser luz, tem que ser sal, tem que mostrar a diferença. As pessoas vão notar isso. Vai vir gente chegando em você e falando, ou pensando consigo mesmo: pô, mas por que fulano é assim? Não, mas, pô, fulano é diferente, fulano tem uma vontade. Pô, fulano faz isso com amor, trata todo mundo bem, é educado, sabe? As pessoas têm que olhar para nós dessa forma. Mas ainda assim, se for preciso, sempre que possível, fale. Davi não fala assim: conserve em mim o desejo de ser obediente, então vão ver que eu sou exemplo. Davi não diz isso. Davi diz: então ensinarei aos pecadores, então mostrarei a eles. O Evangelho, a missão que Jesus nos deu, de pregar a palavra, de mostrar a nossa mudança de outras pessoas, não é uma missão passiva. Não podemos querer que o mundo venha até nós. Nós devemos mostrar essa mudança.
Nós devemos ser sal, devemos iluminar, devemos mostrar o que Deus fez na nossa vida. Já estou próximo de encerrar e gostaria de estar completando a história que eu comecei contando no começo, a história de Davi. Vamos lá, eu parei na parte onde o profeta repreende Davi e Davi se arrepende. Só que Davi não fica impune, não. Davi sofre as consequências desse pecado. Qual que foi a consequência? Quase todos os filhos de Davi morreram de maneira violenta. Esse filho que Davi tinha engravidado Betseba também morreu. Então Davi pede perdão a Deus, Davi jejua, Davi ora, Davi se arrepende do seu pecado. Davi larga aquilo, Davi se arrepende verdadeiramente. Ora a Deus, pede ajuda a Deus. E Deus honra Davi. Sabe qual é o nome do outro filho que Davi teve com Batseba? Salomão, que é herdeiro de Davi, que foi o próximo rei de Israel. Deus honra o arrependimento, o esforço de Davi. E você aqui nessa noite, que sabe que precisa de arrependimento, entende? Deus está te chamando, Deus está te conduzindo, está te buscando. E eu gostaria de finalizar com algumas perguntas. Que pecado tem devastado a sua vida? O que o pecado tem feito no seu coração? Você já entendeu que você precisa do perdão de Deus na sua vida? Você já entendeu que você precisa de mudança? Você já entendeu que você precisa assumir esse pecado, que não dá mais para ficar inventando desculpa? E por último, você que já passou por essas primeiras partes, que já entendeu, que já se arrependeu, que hoje caminha com Deus, você tem demonstrado a mudança que Deus fez na sua vida para as outras pessoas? Você tem sido bênção na vida de outras pessoas? As pessoas olham para você e te veem como um bom exemplo? As pessoas sabem o que Jesus, o que Deus fez na sua vida? Ou você está vivendo uma vida dupla, aonde você sai da igreja e você vira outra pessoa? Aonde aqui você é um santarrão, você é bênção, você dá glória a Deus, mas na escola você não é a mesma pessoa. Até quando você vai continuar vivendo essa vida dupla? Até quando? Queria pedir que nesse momento vocês estejam abaixando suas cabeças, fechando seus olhos, por favor. Nessa noite, todos de olhos fechados, por favor. Você que entendeu que Deus está falando contigo, que percebeu que assim como Davi, o pecado está devastando a sua vida. Você que entendeu que Deus tem esmagado a sua vida, que a vontade de Deus tem te cercado cada vez mais, e que não dá mais para continuar vivendo essa vida dupla. Não dá mais para a gente querer ser alguém aqui na igreja e alguém fora da igreja. Não dá mais para manter essa vida de pecado, para viver em pecado. Você que nessa noite entende que precisa se reconciliar com Deus, que você pode andar pelo caminho, que assim como Davi, você se arrepende, que você quer pedir para Deus te dar um novo coração, uma vontade nova, uma vontade firme. Você que nessa noite está tomando a decisão de se reconciliar, de voltar ao caminho de Deus. Enquanto todos estão de olhos fechados, queria pedir que você levante uma de suas mãos para eu estar orando por você. Você que reconhece que precisa de mudança, pode abaixar, por favor, aqui embaixo. Pode abaixar, por favor, aí atrás. Você que reconhece que não dá mais, que essa vida que você está levando é um caminho de morte, que não é esse o plano de Deus para a sua vida. Levante uma de suas mãos, por favor. Pode abaixar, por favor, amém? E agora você, que nessa noite percebeu que a vida que você leva, que por algum acaso você veio parar aqui nesse culto, sexta-feira à noite, que poderia estar em outro lugar, que poderia estar em qualquer festa, resenha,
poderia estar aproveitando suas férias, mas que você veio parar aqui. Eu quero dizer que você não veio parar aqui à toa, que foi a vontade de Deus, o Espírito Santo que tem te guiado até aqui. Você que nessa noite entende que aquele vazio que existe no seu coração, que aquele peso, aquilo que tem te afligido tanto, que você não consegue dormir, que você quando está sozinho, quando está só você no seu quarto, você não é feliz. Que percebeu que existe algo maior, que existe algo que pode te levar, te conduzir à felicidade verdadeira. Você que nessa noite quer andar em caminhos de vida, e você nessa noite que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que quer andar no caminho correto, levante uma de suas mãos, por favor. Quero estar orando por você. Pode abaixar, por favor, e atrás, amém? Pode abaixar aqui na frente, amém? Você que está reconhecendo que essa vida que você leva, por algum motivo que você ainda não entende, não é o que te satisfaz. Pode abaixar, por favor. Você que reconhece que você precisa de algo a mais, que essa sua felicidade passageira, de festa em festa, de show em show, de bebida em bebida, de namoro em namoro, que isso não é a verdadeira felicidade. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos. Por favor, vou estar orando por você. E por último, você que nessa noite está tomando alguma decisão. Não sei se você está, como eu falei, aceitando Jesus, querendo se reconciliar com Deus. Não sei se você tem que pedir perdão a Deus por algum pecado. Não sei se você tem algum pecado de estimação, aquele pecado que você não consegue largar. Para de lutar sozinho. Você não tem forças. Só que o Senhor é contigo. O Senhor vai te ajudar, o Senhor está te capacitando. Não desista dessa luta contra o pecado. Não sei qual o pecado que você comete. Se você mente, se você tem cometido imoralidade sexual, adultério, promiscuidade, qualquer que seja o seu pecado. Se você nessa noite está se arrependendo, se você nessa noite quer tomar qualquer que seja a decisão, levante uma de suas mãos, por favor. Vou estar orando por você. Pode abaixar, amém. Pode abaixar, amém. Gostaria de estar orando nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro recargo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa sexta-feira à noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada vida, por cada alma, por cada coração quebrantado que está aqui, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor os conduziu até aqui. Porque, meu Deus, Tu tens um propósito na vida de cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor não permita que eles se afastem da Tua presença. Que cada decisão, ó Pai, que cada mão levantada aqui seja um coração, Senhor, uma vida que é realmente transformada por Ti. Que, Senhor, nós saímos daqui, ó Pai, dispostos a viver a Tua vontade. Que o pecado não volte à tona, que esse pecado que nós estamos nos arrependendo, que esse arrependimento seja verdadeiro. Ó Senhor, nos ajuda, afasta esse pecado de nós. Não permita, Senhor, que esse pecado esteja nos consumindo, esteja nos arrastando para longe de Ti, Senhor. Mas Deus, nos ajuda, ó Pai, nos livra de todo o mal, Senhor. Conduz o nosso coração, nos dê uma vontade nova e firme. Cria um novo coração, nos dê sabedoria para estar lidando, Senhor, com esse pecado, para estar enfrentando esse pecado, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a estar cada vez mais próximo de Ti. Que a nossa fé, meu Senhor, seja inabalável. Que nós possamos vencer as tentações, Senhor. Que toda vez que o pecado bater a porta, ó Pai, o Senhor possa estar atendendo, meu Deus. Que esse pecado, ó Pai, que tem alastrado, que tem nos feito tão mal, Senhor, que ele possa estar sendo, ó Pai, expulso, tirado da nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, cultivando, ó Deus, fé, cultivando oração, Senhor, cultivando uma vontade nova, ó Pai.
Nos livre de todo mal, Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito essa noite. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.